Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou professor de Direito Administrativo e no programa de hoje nós vamos ver um tema muito importante em relação ao direito administrativo. Como você sabe, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, que hoje vamos tratar das questões relevantes sobre os atos administrativos. Vamos colocar no primeiro bloco do programa tudo aquilo que a ordem vem pedindo sobre o ato administrativo. No segundo bloco do programa, nós temos o quadro Pergunte ao Professor. É a sua oportunidade de participar do programa, colocando as suas principais dúvidas sobre o tema do dia. E no terceiro e último bloco, a aplicação prática de tudo aquilo que vimos nos 2 primeiros blocos. É o quadro O X da Questão. Vamos colocar 2 questões que já caíram nos exames da OAB. Se você quiser então saber um pouco mais sobre os atos administrativos, fique conosco no primeiro bloco do nosso programa. Já voltamos com o primeiro bloco do nosso programa, o tema do dia. E vamos tratar hoje de um assunto de suma importância para o direito administrativo. Nós vamos falar dos temas mais relevantes dos atos administrativos. O ato administrativo é um assunto que reiteradamente vem caindo nas provas de direito administrativo, principalmente dos concursos públicos e da OAB, como não poderia ser diferente. Para falar do ato administrativo, a gente vai precisar falar um pouquinho do Estado. Falar um pouquinho do Estado é falar da diferença entre como ele atua e qual o objetivo dele, porque, obviamente, ele não faz da mesma forma que o particular, que o cidadão, que as pessoas que realizam os negócios jurídicos. O Estado, ele é um ente que representa a coletividade. O Estado não persegue interesses próprios, ele persegue o interesse público, o interesse do povo. Então, é óbvio que a atitude dele, já que não é para perseguir interesses próprios, ela deve ter uma força jurídica mais forte do que os atos realizados entre os particulares. O ato do Estado, por perseguir interesse de todos, deve prevalecer nas relações jurídicas. E aí está justamente o nosso tema do dia, o ato administrativo. Então, para começar esse importante tema no direito administrativo, acho que temos que começar pelo seu conceito. Ato administrativo é toda declaração jurídica realizada pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, por quem fizer às vezes do Estado, faz também ato administrativo. Então, é todo ato realizado pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes no exercício de prerrogativas públicas e sempre controlado pelo Poder Judiciário. Professor, você fez um conceito bem simples de ato administrativo. Então, vamos separar em partes para a gente não perder nenhum detalhe, porque é um conceito simples, mas bem global, que vai atender justamente aos exames, tanto do concurso público quanto da OAB. Então, vamos detalhar esse conceito. Ato administrativo é uma declaração jurídica. O que significa isso? Significa que gera efeitos de direito, ou seja, modifica as obrigações e o direito dos envolvidos. Modificam as obrigações e os direitos dos envolvidos. Vamos dar um exemplo aqui para ficar muito claro isso. Um ato jurídico, ele influencia na vida do cidadão. Portanto, o cidadão deseja obter o direito de dirigir. Vai até uma autoescola, paga todas as taxas, faz as aulinhas, depois vai até o Detran e faz a provinha e faz a baliza, não derruba a baliza, é aprovado. E aí o Estado
vem e faz um ato administrativo. Ele vai lá e entrega a carteira de habilitação para o cidadão. Quando o Estado pratica este ato, entregar a carteira ao cidadão, o que no fim das contas o Estado está fazendo? Está ampliando o rol de direitos do cidadão. Antes, ele não podia dirigir. Depois deste ato, o Estado criou um direito ao cidadão, ou seja, agora os direitos dele se ampliaram e ele pode dirigir. Mas o Estado não só amplia os direitos do cidadão, o Estado também pode retirar, diminuir, restringir ou modificar os direitos e obrigações do cidadão. Por exemplo, continuando esse mesmo caso, a pessoa recebeu a carteira, mas na execução dessa atividade ela não respeitou as normas. Ou seja, ela dirigiu acima do limite de velocidade, ela levou multa de trânsito, ela estacionou em lugar proibido, ela usou o celular quando estava dirigindo, ela não usou o cinto de segurança, ela dirigiu embriagada, não sei. Ela estourou a pontuação limite. O que o Estado vai fazer? Vai fazer um ato administrativo, vai cassar a habilitação dessa pessoa. Quando o Estado caça a habilitação, o que ele faz? Ele restringe os direitos. Pronto. Isso mostra que o ato administrativo é uma declaração jurídica, ou seja, influencia nos direitos e obrigações dos cidadãos. Ato contínuo, vamos analisar mais um trecho. O ato administrativo, ele deve ser realizado no exercício de prerrogativa pública. O que significa isso, professor? Significa que o ato administrativo, ele deve cumprir um dever, qual é? Atender ao interesse público. E para isso, ele tem um poder extraordinário. Ele vai prevalecer em relação a todos os outros atos e vai prevalecer em relação à parte contrária que está nesta relação jurídica. Só para entender, vamos alimentar com mais um exemplozinho para ficar claro. Vamos imaginar que eu, Eduardo, pessoa física, queira comprar a sua residência. Eu vou chegar para você e vou falar, amigo, vou lhe comprar a sua residência, vou pagar 400 mil reais pela sua residência, que é valor de mercado. Você aceita me vender? Vamos imaginar que você me diga, não, não aceito vender, Eduardo. E aí eu faço outra proposta, vou pagar 750 mil reais para você, amigo. E você mesmo assim fala assim, não, eu gosto muito de minha casa, não vou lhe vender. Eduardo, a resposta é não. E eu insisto mais ainda e lhe ofereço 1 milhão de reais. Você vai falar, caramba, eu estou ficando louco, mas eu não quero vender a minha casa. Ótimo. O que é isso? Isso é direito privado. Isso é autonomia da vontade. Isto é livre manifestação de vontade das partes. O Estado não se submete a isso. O ato do Estado, já que ele busca um interesse coletivo, o ato do Estado é poderoso. No Estado é assim. O Estado quer a sua casa. Então, você está desapropriado. Não tem negociação. Não tem liberdade de expressão com relação aos negócios. Não tem autonomia da vontade. Esse direito não é o direito privado. Este é o direito público. O direito com força, com prerrogativa pública. Mas, professor, se o Estado é tão poderoso assim, e se ele usar este poder para não atender aos fins de interesse público, para não atender aquela finalidade especial, que é alcançar o interesse da coletividade? Quem pode segurar uma pessoa tão poderosa assim? É muito simples. É outra força. É aquilo que Montesquieu idealizava. Ou seja, para não haver abuso de poder, um poder deve controlar o outro. Portanto, se o Estado abusa, existe o poder judiciário para controlar estes abusos e declarar nulos os atos viciados por este malfadada irregularidade.
Vamos pensar aqui numa situação concreta. A sua casa foi desapropriada. Vamos imaginar que ela foi desapropriada e não atendeu a nenhum interesse público. Na verdade, ela foi atender a interesses mesquinhos de um dado prefeito, que queria desapropriar o seu inimigo político. Se isso ocorrer, quem está ali para defender? O Poder Judiciário, que vai declarar a nulidade deste ato. Esses exemplos, estes casos que eu coloquei aqui no nosso programa, eles não são casos corriqueiros. Basta você pegar os jornais. Os jornais vão mostrar quantos indícios de ilegalidade são praticados pelas pessoas de direito público, pelas pessoas do governo. Mas nós estamos aqui para falar especificamente disso, das ilegalidades. Nós estamos aqui para falar da prova da OAB. A prova da OAB tem consciência disso e pergunta reiteradamente sobre a questão das nulidades do ato administrativo. A OAB sabe muito bem disso, que o Poder Judiciário está aí justamente para controlar estes atos do poder público. E é isso também um objeto constante da prova da OAB. Atos ilegais, validade, invalidade de ato administrativo, efeitos sobre a validade dos atos administrativos, efeitos sobre os atos inválidos, extinção de ato administrativo. Estes são pontos de suma relevância para a prova, para os exames da OAB, e é justamente isso que nós vamos abordar no programa de hoje. Eu tenho que destacar que para a gente falar sobre validade ou sobre invalidade, nós temos que saber examinar estes atos administrativos. Nós temos que pegar as leis e comparar estas leis com os atos administrativos, justamente para verificar se estes atos são válidos ou se estes atos são inválidos. E por que isso é tão importante, professor? Ora, porque já disse, os atos administrativos, eles são poderosos, eles são imperativos, eles passam por cima até da vontade privada, eles passam por cima da autonomia da vontade. Então, eles não podem ser feitos de maneira dissonante com as leis. Ao contrário, eles devem ser sempre conforme as leis, sob pena de atropelarem direitos importantes dos administrados. E atropelam por quê? Porque eles são muito poderosos juridicamente. Eles prevalecem sobre todos os demais atos e eles prevalecem sobre a parte contrária na relação jurídica com o Estado, que geralmente é o cidadão. Ótimo, professor. E como é que a gente avalia a legalidade ou ilegalidade de ato administrativo? É muito simples. A doutrina fez um estudo da legislação e colheu da legislação os pontos mais relevantes que devem ser examinados nos atos administrativos. Colheu características das leis. A lei vai falar, vai dar uma ordem ao administrador público. Faça isso, administrador. E aí o trabalho da doutrina fala, peraí, vamos identificar quem foi ordenado pela lei. Quem é o agente competente? Ótimo, achamos. O agente competente é o presidente da República. Por exemplo, vou citar o caso dos decretos. É o presidente da República. Ótimo. Vamos ver se este decreto aqui, em particular, foi feito pelo presidente da República. Bom, se a resposta for verdadeira, significa que o ato está conforme a lei com relação ao quesito competência. Este foi só um exemplo. É óbvio que eu vou falar para vocês quais são os itens que nós temos que analisar para ver a legalidade ou ilegalidade dos atos administrativos. E aqui eu tenho até um macetinho para a gente decorar. Eu tenho aqui um segredo para ficar mais fácil de lembrar se você, por um acaso, for fazer uma prova de direito administrativo. Você tem que decorar que, para avaliar a validade e invalidade dos atos administrativos,
O ato tem que estar conforme com os seguintes requisitos. E estes requisitos, as primeiras letras formam como se fosse uma página da internet. Formam a frase ff.com, que significa forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Vamos estudar rapidamente todos esses requisitos. Professor, o que seria a forma do ato administrativo? A forma do ato administrativo é como ele se apresenta para o mundo dos fatos, é como ele se apresenta para as pessoas. Este ato precisa ser publicado no Diário Oficial? Por exemplo, um edital de concurso precisa ser publicado no Diário Oficial? Resposta: sim, precisa. Então ele tem que seguir esta forma, ele tem que ser veiculado, ele tem que ser escrito e publicado. Esta é a forma, por exemplo, de um edital de concurso. Se o concurso não foi publicado, foi contado apenas para algumas pessoas, ele não respeitou este ato, não respeitou a forma, logo ele deve ser considerado um ato inválido e ser punido por isso. A finalidade é o interesse público, todo mundo sabe. O ato não pode perseguir interesses privados, ele tem que perseguir interesse público. Se ele persegue interesse privado, este ato é viciado. Este ato é viciado com um vício muito famoso chamado desvio de finalidade ou desvio de poder e deve ser pelo juiz anulado ou pela própria administração, se ela perceber em tempo. Se ela perceber antes de chegar no juiz, nossa, errei aqui, ela também pode retirar o ato administrativo viciado. O próximo requisito é a competência. A competência, eu já expliquei, é verificar se o agente escolhido pela lei foi realmente quem praticou o ato. Se o agente escolhido pela lei foi realmente quem praticou o ato é legal. Se o agente escolhido pela lei não foi quem efetivamente praticou o ato, esta autoridade agiu com abuso de poder. Abuso de poder é ilegalidade. Abuso de poder não pode ficar válido no ordenamento jurídico, portanto tem que ser retirado, ou pela própria administração, ou vai para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário retira. A mesma coisa acontece com o objeto. O objeto deve ser lícito. Lícito. O objeto deve ser lícito. Vamos imaginar uma apreensão de armas. A apreensão de armas não pode ser leiloada. Nós não podemos leiloar as armas. Se o Estado fizer um leilão dessas armas, o que acontece? Este ato será um ato ilegal, porque o objeto é ilícito, não pode ser vendida armas, né, para o cidadão. Agora, se for uma apreensão de computadores, computador não vai ter uso para o poder público, notebooks, vamos vendê-los, não tem problema nenhum. E por fim, ff.com, o motivo. O motivo é justamente o requisito de fato para nascer o ato administrativo. Tem que o fato se enquadrar com a lei para assim nascer um ato administrativo. Então, se você passar com o seu veículo acima do limite de velocidade por um radar, o radar vai registrar: este carro está acima do limite de velocidade. Estando o carro acima do limite de velocidade, este proprietário deste veículo é merecedor, né, de sofrer uma multa de trânsito por circular com o seu veículo acima do limite de velocidade. Pronto. Estes são os requisitos para a validade do ato administrativo. Portanto, se o ato atende a todos os requisitos, se trata de um ato válido. Se o ato não atende a um dos requisitos, se trata, então, de um ato inválido. O ato inválido não pode permanecer como se fosse válido. O ato inválido deve ser retirado. O ato inválido ou será retirado pela própria administração pública, que tem o poder de rever seus próprios atos, ou será retirado pelo Poder Judiciário. Só que tome cuidado, quando é pelo Poder Judiciário, este ato é retirado somente mediante provocação ou do interessado
ou de quem de direito, como, por exemplo, o Ministério Público. Ótimo. Falamos de validade, falamos de invalidade do ato administrativo. Vamos falar agora de efeito de nulidade. Vamos imaginar que o poder público realizou um ato administrativo ilegal e foi detectado pelo juiz de direito. E o juiz de direito analisou e declarou a nulidade do ato administrativo. Falou assim, esse ato é ilegal, ele deve ser retirado no ordenamento jurídico. Mas vamos imaginar que esta declaração demorou um certo tempo para ser retirada. Então, ela foi realizada em dissonância com a norma jurídica, ela foi realizada de maneira desconforme com o que dita as regras do ordenamento e começou a gerar efeitos jurídicos. Começou a gerar efeitos jurídicos até que o juiz de direito foi lá e declarou a nulidade do ato. A pergunta é, entre a data de realização e a data da declaração, tem um tempo, e ele gerou efeito jurídico. Estes efeitos devem ser mantidos depois da declaração, ou a declaração de nulidade deve voltar no tempo e apagar o passado, já que os efeitos produzidos foram podres, foram ilegais? A resposta só pode ser uma, e é a resposta que muitas vezes você vai selecionar no seu exame de OAB. O efeito da declaração de nulidade é ex tunc, ou seja, retroage no tempo e apaga o passado. Ato nulo no direito administrativo não gera efeitos jurídicos. Se não gera efeitos jurídicos, não há que se falar em pleitos, não há que se falar em pedidos, não há que se falar em direito a indenizações. Salvo, obviamente, se o particular estiver de boa fé, o que é bastante raro nos dias de hoje, quando a administração realiza um ato ilícito, geralmente ela faz juntamente com o administrado, juntamente com o particular. Tanto isso é verdade que o particular, quando realiza um ato ilícito com a administração, ele pode ser equiparado ao ato de improbidade. E por fim, vamos falar aqui rapidamente da revogação. A revogação, ela é o oposto da invalidação, da nulidade. A revogação, ela incide sobre atos legais. E justamente porque o ato é legal, o efeito da revogação é o oposto também do efeito da nulidade. O ato legal foi praticado. Depois de um ano, ele foi extinto pela revogação. Como o ato era legal, estes efeitos devem ser mantidos. Portanto, o efeito da revogação é só da declaração da revogação para frente, ou seja, efeito ex nunc. Ótimo. Acho que colocamos os principais pontos neste primeiro bloco do programa. Mas não saia daí, porque no segundo bloco do programa nós vamos falar um pouco mais sobre o ato administrativo. Nós vamos falar sobre as dúvidas em relação a essa importante matéria que cai muito nos exames da OAB. Então fique conosco no segundo bloco do nosso programa. Retornamos agora com o segundo bloco do nosso programa e vamos tratar do quadro Pergunte ao Professor. Com este quadro, esta é a oportunidade de você também participar do nosso programa. Basta você nos enviar um e-mail. Use o e-mail provafinal@aesapar.com. Mande suas dúvidas, mande suas perguntas. O pessoal seleciona, me manda, depois eu encaixo no programa. Pode participar, contamos com você. Agora, não vamos perder mais tempo. Vamos direto para a primeira pergunta do quadro Pergunte ao Professor. Pode soltar a pergunta. Qual é a diferença entre o ato administrativo e o ato jurídico de direito privado? Excelente pergunta. Que bom que você fez essa pergunta. Porque no primeiro bloco do programa eu não consegui, acho que, explicar no detalhe essa diferença entre o ato público, ou seja, o ato administrativo, e o ato regido pelo direito privado. Nós sabemos que o Estado, ele tem
obrigações essenciais. Se você pegar o artigo 3º da Constituição Federal, você vai ver um rol, e vale a pena você pegar, você que está aí me assistindo, pegue o artigo 3º, dê essa oportunidade, pegue o artigo 3º da Constituição Federal e dê uma olhadinha nos incisos. É simplesmente objetivos fantásticos. Diz lá, mais ou menos, tá bom? Que eu não decoro o artigo. Mas diz lá, artigo 3º, são objetivos fundamentais do Brasil. Acabar com a desigualdade, fazer justiça, trazer justiça social, erradicar a pobreza, erradicar a marginalização, dentre outras coisas. Para o Estado conseguir fazer isso, ele tem que ter em suas mãos um ato muito poderoso. E ele tem. Ele tem o chamado ato administrativo. O ato administrativo lhe dá prerrogativas especiais. Mas é óbvio que o Estado, ele nem sempre vai poder utilizar em todas as vezes o ato administrativo. O ato administrativo é um ato poderoso para ele alcançar o fim, quando se exigir um ato poderoso para alcançar o fim. Quando não se exigir, é óbvio que o Estado vai poder atuar respeitando mais o particular, tendo uma relação igual à que acontece na relação de direito privado. O ato administrativo, ele não é usado para qualquer coisa. Ele é usado simplesmente para alcançar o seu dever. Se não tem que alcançar o dever com tanta intensidade, ele não precisa ser usado. Isso acontece muito e nós podemos observar nas contratações públicas. O Estado, ele contrata obras, ele contrata serviços, ele contrata a compra de bens, ele contrata até a venda de bens, ele faz contratos regidos pelo direito privado. Por exemplo, o Estado pode até alugar o imóvel. Quando o Estado está realizando atos negociais, é óbvio que ele não vai usar a prerrogativa pública. Ele vai usar, sim, a norma do direito privado. Quando o Estado usa a norma do direito privado, ele não realiza o chamado ato administrativo. Ele realiza o chamado ato da administração. Por quê, professor? Porque ela não está envolta de prerrogativas públicas. Este ato não vai se utilizar de um poder extraordinário e passar por cima de todo mundo. Ele vai fazer uma relação idêntica à relação privada. Ou seja, eu quero comprar um bem, eu vou pagar pelo bem, você me entrega o bem. É assim que funciona. O Estado, ele só usa a prerrogativa pública quando é realmente necessário. Ele não vai ficar usando para qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo muito simples disso, eu acho que vai ficar bem claro. Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, que aconteceu não tem muito tempo. Chuvas na região serrana do Rio de Janeiro provocaram uma avalanche de terra. Enfim, foi uma situação muito trágica. Diante dessa urgência, o que o Estado fez? Ele não pôde fazer a contratação como normalmente se contrata. Faz a licitação, acha a proposta mais vantajosa, depois contrata os serviços como se fosse uma contratação privada, ou seja, sob as regras do Código Civil. Ele não fez isso. O que o Estado fez? Amigo, as pessoas estão precisando. É uma situação de emergência. Eu não vou fazer licitação, eu não vou contratar ninguém. Eu vou pegar as máquinas, eu vou mandar as empresas prestarem os serviços. Depois eu vejo como eu pago isso, por meio de indenização. O que o Estado fez? No caso aí, era uma emergência. Ele usou a regrinha do privado? Claro que não. O que ele fez? Ele usou a requisição administrativa, ou seja, ele usou o direito público a seu favor. Ele usou o direito público porque era essencial para o atendimento do interesse público. Isso é um grande parâmetro. Requisição administrativa é ato administrativo. Contratação de serviços, compra e venda de bens
não é um ato administrativo. Por quê? Porque não tem a prerrogativa pública. É um ato realizado pelo Estado? Sim, é um ato realizado pelo Estado, mas não com prerrogativa pública. É um ato chamado da administração e não ato administrativo. Excelente a primeira pergunta. Começamos com o pé direito. Agora vamos então para a próxima pergunta. Pode soltar. Oi, professor, eu gostaria de saber como que se faz para distinguir o ato administrativo válido do ato inválido. Já exploramos esse tema na primeira parte do nosso programa. Nós já falamos, nós temos que pegar o ato administrativo e comparar o ato com as regras jurídicas. A doutrina analisou as regras jurídicas e selecionou requisitos para avaliação de validade ou invalidade de ato administrativo. E, dentre os requisitos que ela selecionou, nós montamos uma frasezinha para você lembrar. Vamos relembrar aqui? É como se fosse uma página da internet. Chama-se ff.com, que significa forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Forma é como o ato vai aparecer para o mundo. É como o ato ocorre. Por exemplo, quando você vai pedir uma licença para construir, o ato deve estar escrito. E a pessoa, o agente público da prefeitura tem que lhe entregar por escrito. Esta é a forma que tem que ter uma licença para construir. Se o agente público da prefeitura lhe deu a licença verbal, não acredite. Não construa a sua casa com uma licença verbal, porque depois vem o fiscal e você não vai ter como comprovar isso. Então, tome cuidado. A forma é um critério, é um requisito muito importante do ato administrativo. Se respeitar a forma contida na lei, o ato é legal. Se não respeitar, o ato é ilegal. É assim que a gente examina, né, a validade ou invalidade dos atos administrativos e aí você vai aplicando tudo isso que eu disse para os próximos requisitos. Finalidade. O ato tem que atender ao interesse público. Se ele fugiu, atendeu a interesse privado, atendeu a interesses financeiros de um dado prefeito, de um governador, de um secretário. Opa, isso está errado. Então, fugiu da finalidade, né? Ou mesmo não atendeu a finalidade pública, simplesmente para ferir um direito individual, para prejudicar alguém. Esse ato não atendeu a finalidade. Então, este ato sofre do vício chamado desvio de finalidade, deve ser anulado. O mesmo da competência. O agente público que não tem competência para praticar o ato e pratica mesmo assim, incorre em abuso de poder. Este ato é ilegal. O ato que é praticado pelo agente competente, esse sim é o ato legal. O objeto deve ser lícito. Se fez alguma coisa ilícita, não pode. O conteúdo do ato tem que ser sempre legítimo, legal. Senão, nulidade nele. E a mesma coisa com o motivo. O motivo é o fato que justifica o ato. Se o fato não ocorreu, o ato não era para ter sido realizado. Então, vício com relação ao motivo também acarreta invalidade do ato administrativo. Atendeu a todos os requisitos, o ato é legal. Não atendeu a um dos requisitos, o ato é ilegal. Geralmente, via de regra, não se conserta ato. Pode se consertar? Pode, mas o vício tem que ser muito leve. Geralmente, o que acontece com o ato ilegal? Ato ilegal não pode sobreviver. O próprio agente público pode anular, ou, se não o fizer, o pessoal do judiciário, os juízes do direito, se prestam também para isso. Ótimo. Muito boa pergunta. Deu para relembrar do primeiro bloco, pergunte ao professor. Vamos agora para a terceira pergunta. Pode soltar. Professor, o que é ato discricionário? Excelente pergunta. Essa pergunta, eu diria que é uma das mais difíceis. O que é ato discricionário? Gente, para falar de discricionariedade, a gente vai ter que comentar alguns detalhes. As normas jurídicas, elas mandam os agentes públicos realizarem os atos administrativos em estrita conformidade com o que está dito na norma.
Este é um princípio chamado princípio da estrita legalidade. O princípio da estrita legalidade se aplica ao Estado, não se aplica ao cidadão. O cidadão é diferente do Estado. O cidadão, ele não tem que atender a interesse público, ele tem que atender a interesses próprios. Então, ele tem maior liberdade na prática de seus atos. Agora, o Estado não. O Estado tem que atender ao interesse público. Se o Estado tem que atender ao interesse público, ele vai ter que respeitar exatamente aquilo que o povo manda. E o que o povo manda está escrito na lei. Ótimo, professor. Aquilo que o povo manda está escrito na lei. Então, o Estado, basta fazer conforme a lei que ele está atendendo. Acontece que, às vezes, a lei, que regula todos aqueles requisitos que eu te falei, às vezes a lei deixa algum desses requisitos, deixa de regular alguns desses requisitos e concede ao agente público o poder de escolher aquilo que seria melhor. Lembra dos requisitos? ff.com, ou seja, forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Isso. Às vezes a lei, ela não regula por completo a situação, o ato administrativo que deve ser gerado. Ela não regula por completo, deixando ao cargo do agente público realizar este trabalho. Por quê? Porque a lei não consegue atender a todas as peculiaridades do mundo real. Às vezes, alguns detalhes ela tem que deixar. Examine você, agente público, aquilo que é melhor para a administração. Vamos imaginar uma situação qualquer aqui. Vamos imaginar eu, Eduardo, com o meu carro na rodovia acima do limite de velocidade. Vamos imaginar que fui parado por um policial. O policial me detectou no radar. Ele falou, Eduardo, você estava acima do limite de velocidade. Vou ter que lhe aplicar a multa por excesso de velocidade. Aí eu lhe pergunto, existe ao policial outra opção a não ser aplicar a multa por excesso de velocidade? A resposta é só uma. É claro que não. Não existe. Ele está obrigado a me aplicar a multa. Isso significa que ele não tem escolha na prática deste ato nenhuma. Este ato é um ato vinculado. O ato discricionário é completamente diferente disso. O agente tem escolha. Prefeitura, eu vi que tem um terreno vazio, vizinho do meu condomínio. Me autoriza a usar esse terreno para a molecada jogar bola? O poder público vai pegar esse pedido e vai analisar. Bom, eu não tenho nenhum plano aqui, mal nenhum vai fazer eu autorizar o uso desse terreno. Tudo bem, Eduardo, pode usar o terreno da prefeitura. Está autorizado a usar o terreno da prefeitura. Isso é um ato discricionário. Por quê? Porque poderia o agente público ter planos para este terreno. Opa, não, eu não vou deixar você usar, Eduardo, porque eu tenho planos aqui. Eu acho que eu vou construir uma escola aqui. Se chegar a verba federal, acho que eu vou construir uma escola aqui. Então, Eduardo, eu não te autorizo a usar o terreno. Ele que vai fazer a avaliação, se é bom ou não autorizar o uso do terreno pelo particular, o terreno que está vazio. Isto é um ato discricionário. A lei não vinculou o agente público. A lei deu margem de liberdade ao agente público decidir aquilo que é melhor para a administração pública. O que é isso, professor? Isso se chama discricionariedade. Ótimo, respondida essa pergunta muito difícil, vamos ver a próxima pergunta. Pode soltar aqui no plasma a quarta. Atos ilegais, deve-se aplicar anulação ou a revogação, professor? Essa pergunta também é muito relevante e é uma pergunta que aparece em todos os exames da OAB. Aparece reiteradamente nos exames da OAB. Até eu acho que na seleção de questões que nós fizemos lá no X de questão, tem uma questão que é bem parecida com essa aqui que foi perguntada. Vamos analisar aqui rapidamente. O ato é ilegal. Eu tenho que aplicar qual instituto? Anulação ou o instituto da revogação? Este ato eu tenho que apagar e dar efeito ex tunc, ou seja, desaparecer com todo o histórico dele,
ou eu tenho que preservar os efeitos dele e só modificar? Gente, é óbvio que a anulação é o oposto da revogação. A revogação se aplica ao ato bom, mas que não atende mais à discricionariedade. A revogação se aplica para aquela autorização de uso. Vamos imaginar que eu deixei a molecada, a prefeitura deixou a molecada, né, vizinha do meu condomínio, jogar bola no terreno da prefeitura. Mas a verba federal chegou e agora nós vamos construir uma escola. O que é melhor? Deixar a autorização para a molecada jogar bola ou construir uma escola naquele terreno? Certamente construir uma escola naquele terreno. Então, nós vamos revogar a autorização de uso. Mas a autorização foi lícita, foi legítima. Então, não precisa apagar os efeitos. Pode-se manter os efeitos. Aquelas pessoas que usaram o terreno não serão punidas de forma alguma. Agora, o oposto disso é quando se dá um ato inválido. Quando o ato é inválido, quando um ato pode constranger uma pessoa, quando um ato pode criar obrigações que não eram para acontecer, esse sim, esse tem que apagar os efeitos. Porque essas obrigações não devem persistir no tempo. Logo, o que se aplica para o ato inválido é a anulação e não a revogação. A revogação se aplica ao ato válido. Pronto, respondida mais essa pergunta, vamos para a última. Pode soltar. Professor, qual é o conteúdo do princípio da autotutela? Princípio da autotutela. Esse é um princípio que está ali na lei do processo administrativo. 9784 de 99. Deu outra novela da professora. Foi você não, Black. Caiu o Black lá no lado, fica tranquilo. Quando eu quiser? Outra pergunta muito importante. Autotutela. Autotutela está lá na lei do processo administrativo. Lei 9784 de 99. É uma lei muito importante para quem vai fazer a prova de direito administrativo. A autotutela nada mais é do que o poder que o Estado tem de rever seus atos. O Estado realizou um ato, ele tem a oportunidade, ele mesmo, sem precisar do judiciário, de rever seu ato. Se o ato for ilegal, ele vai lá e anula. Se o ato for legal, mas inconveniente, inoportuno, ele vai lá e revoga. Cuidado, ele tem prazo para fazer isso. Ele tem que fazer isso em 5 anos. Principalmente se o ato for um ato favorável ao administrado. Os atos que geram efeitos favoráveis, eles prescrevem ou decaem. A doutrina do direito administrativo pode usar os dois institutos, tá? Né? Muita gente defende a decadência, mas a lei fala em prescrição, mas a maior parte da doutrina entende decadência, tá? Decai ou prescreve em 5 anos, se for favorável ao cidadão. Agora, se for desfavorável ao cidadão, tem doutrinadores que defendem a aplicação de 5 anos e tem doutrinadores que defendem a aplicação de 10 anos, porque a lei é, de uma certa maneira, omissa com relação aos atos que geram efeitos desfavoráveis ao cidadão. Então, muitos doutrinadores vêm adotando a aplicação do Código Civil para estes casos. Mas tome cuidado, a lei regula de maneira clara que o poder de autotutela, ou seja, o poder de anular seus próprios atos ou revogar seus próprios atos, quando geram efeitos favoráveis ao cidadão, decai ou prescrevem em 5 anos. Tudo bem? A lei é expressa ao tratar disso. Gente, acho que terminamos este quadro importantíssimo. Pergunte ao professor e já podemos. Já me sinto, pelo menos, pronto para enfrentar o próximo bloco do nosso programa. Se você quiser, então, ver a aplicação prática de tudo isso que vimos, fique conosco no próximo bloco do nosso programa com o quadro O X da Questão.
Já retornamos com o terceiro e derradeiro bloco do nosso programa. Nós vamos falar agora do quadro O X da Questão. Antes de falar deste quadro X da Questão, eu queria falar para vocês que vocês também podem se comunicar comigo se vocês quiserem. Basta me seguir no Twitter, que vou passar agora. Então, quem quiser, tiver interesse de me seguir no Twitter, é Prof. do Estevanato. Lembrando que Estevanato não tem o Ezinho, já começa com o S, ok? Então, se vocês quiserem me seguir no Twitter, é Prof. do Estevanato. Perfeito. Agora, sem perder mais tempo, já vamos examinar as questões da OAB. Vou aqui tratar de duas questões da OAB relacionadas a esse tema importantíssimo do ato administrativo. Sem perder mais tempo, pode pôr a questão aqui para leitura. Beleza, vamos lá. Está aqui. OAB, Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Exame nacional, está uma prova super atual. Em âmbito federal, o direito de administração pública anular atos administrativos eivados de vício de ilegalidade, dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários de boa-fé, não se submete a prazo prescricional. B, não se submete a prazo decadencial. C, prescreve em 10 anos contados da data em que é praticado o ato. E D, decai em 5 anos contados da data em que é praticado o ato. Gente, nós abordamos todos esses tópicos nos blocos anteriores. Por isso que é bom fazer esse programa sempre completo, não ir direto ao terceiro bloco. É importante a gente observar os 2 primeiros, justamente para ter as explicações necessárias para responder essas perguntas. A OAB, ela adora as discussões doutrinárias. Você viu que nas primeiras alternativas ela falou de prescrição ou decadência. Ela sabe muito bem que a doutrina se divide nos tópicos. Se é prescrição ou se é decadência. A lei usa qual? Prescrição. E a doutrina? Geralmente a doutrina se utiliza da decadência, ok? Aqui nós não estamos para fazer esta discussão, mas eu acho que é importante ressaltar que a OAB está mais vinculada à lei e não à doutrina. Ela também se utilizou de decadência. O segredo para responder essa pergunta era saber quando o ato gera efeitos favoráveis aos destinatários, e nós falamos disso no bloco anterior, quando o ato gera efeitos favoráveis aos destinatários, não há discussão doutrinária. A lei é clara. Este ato prescreve em 5 anos. A OAB também fugiu da discussão, porque ela foi específica. Se ela falasse atos que geram efeitos negativos, obrigações aos destinatários, restrições aos direitos do destinatário, aí a gente estaria na dúvida entre 10 e 5 anos. Mas aqui não há que se duvidar, porque ela foi clara, ela falou efeitos favoráveis ao destinatário. Efeitos favoráveis prescreve em 5 anos. A última alternativa é a alternativa correta, a alternativa D de dado. Esta é justamente o X da questão. Vamos ver já a próxima perguntinha? Pode soltar. A revogação representa uma das formas de extinção de um ato administrativo. Quanto a este instituto, é correto afirmar que a revogação, alternativa A, pode se dar tanto em relação aos atos viciados de ilegalidade ou não, desde que praticados dentro de uma competência discricionária. B. Produz efeitos retroativos, retirando o ato do mundo, de forma a nunca ter existido. C. Apenas pode se dar em relação aos atos válidos, praticados dentro de uma competência discricionária, produzindo efeitos ex nunc, é dali para frente. D de dado. Pode se dar em relação aos atos vinculados ou discricionários,
produzindo ora efeito ex nunc, ora efeito ex nunc. Olha aqui, outro tema que abordamos. E foi até, acho que, eu lembrava que tinha sido até, né, na hora de selecionar as perguntas, eu lembrava que tinha uma pergunta muito parecida no quadro anterior. Realmente, falar de anulação ou revogação é um tema bem complicado, mas nós sabemos, a anulação é o oposto da revogação. Você anula o ato ilegal, o ato que não atendeu aos requisitos de validade. Você revoga o ato legal, o ato que atendeu aos requisitos de validade, mas que não são convenientes no momento. Conveniência, oportunidade, isso é discricionariedade. Então vamos para os requisitos. Ele disse revogação. Se é revogação, não pode ser ato ilegal, só pode ser ato legal. Se a retirada pela revogação é do ato inconveniente, é do ato inoportuno, só pode ser juízo de discricionariedade. Agente público, fale o que é melhor para a administração, fale o que é mais conveniente para a administração, fale o que é oportuno para a administração, discricionariedade. E para finalizar, se o ato é legal, não tem que apagar efeitos. Então tem que ser ex nunc. Diante de todos esses fatos, não há dúvida. A resposta correta é a letra C. Esta é o X da questão. Esta alternativa é o X da questão. Alternativa C, porque justamente reflete aquilo que a doutrina e que a norma jurídica diz sobre revogação. Então, com os dois primeiros blocos, você respondia com tranquilidade à prova da OAB. E essas questões foram colhidas das provas bem recentes. Então, é justamente aquilo de relevante que a OAB pede. Portanto, no final desse bloco aqui, entendo que atendemos o que propusemos logo no início da aula. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Até o próximo programa.